Olá para você que acompanha as redes sociais do Jornal Diário do Iguaçu. Eu sou Josiane Teodoro e sejam todos bem-vindos ao Talking DI. Essa é a nossa segunda entrevista da série Maio Amarelo. O tema de hoje é brigas de trânsito. E para falar um pouco sobre esse assunto, convidamos hoje o psicólogo do Detran de Chapecó há 25 anos, Jairo Lunardi. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Homem é agredido com facão em briga de trânsito em Chapecó. Discussão termina com 3 pessoas baleadas em Chapecó. Briga de trânsito termina em morte em Chapecó. Esses são 3 cenários de brigas de trânsito. 3 cenários diferentes em que qualquer um de nós poderia ter se envolvido ou ter presenciado. Então, para começar, eu gostaria de saber, na sua opinião, o que leva... Quais são os principais motivos hoje de brigas de trânsito em Chapecó? Eu acho que para iniciar a gente tem que poder pensar que o trânsito, ele não é ter uma CNH, né, que nos permite dirigir, ele não deveria de ser para todos, né? Ele deveria de ser exclusivamente para pessoas preparadas para o trânsito. A gente sabe que, infelizmente, nós não temos essa relação tão claramente, né? Mas mesmo assim, a gente tem que pensar que a violência no trânsito, ela tem uma origem, em Chapecó, em qualquer outro local, ela tem origem ao estresse das pessoas, a todo o processo em que a gente tem de, vamos pensar que, nos últimos anos, nós estamos vivendo uma violência muito fácil, né? Porque a gente sai do sério mais fácil, porque a gente tende a responder de uma forma, num grau mais elevado do que deveria de ser, né? Então, a gente vê que o trânsito repercute aí a relação que as pessoas estão vivendo no seu cotidiano, né? De maior violência, de um tom de agressão muito maior, né? Seja ela verbal ou física. Então, isso faz com que a gente comece a se deparar com situações em que as pessoas realmente acabem partindo pro físico, né? Elas deixam não só a buzina, porque inicialmente a gente percebe que as pessoas buzinam muito, que as pessoas levantam o dedo, que as pessoas xingam pela janela, e aí as vias de fato, em grandes cidades é mais comum. Em Chapecó a gente não vê tanto quanto em grandes cidades. Mas a gente sabe que isso se deve muito ao jeito que as pessoas têm de lidar com a sua ansiedade, com o seu estresse, com o seu atraso, né? E que o trânsito, obviamente, deveria ser planejado, né? Se eu tenho que chegar em determinado horário, eu vou ter que aprender, até porque nós mudamos o trânsito no Chapecó. Hoje nós estamos com o trânsito de uma grande cidade, ainda com vias de cidade pequena, né? Então isso quer dizer que nós vamos demorar automaticamente mais tempo, porque tem mais veículos circulando. Então o que a gente precisa também nós, chapecoenses, precisamos nos adaptar a sair um pouco mais cedo, né? Tanto que se você parar para observar os horários, o horário de 7h30 às 8 horas é bem difícil, da 1 a 1h15 saindo no trânsito é bem difícil. Daí eu observo que eu saio para trabalhar, quando eu consigo sair tipo 10 para 1, é muito tranquilo. Quando chega a 1h, a via enche, né? Porque as pessoas saem todos no mesmo tempo, né? Então também tem uma questão de planejamento de horário que a gente vai ter que rever, e a outra é como a gente lida com o estresse que o trânsito causa pela demora maior e também pelos meus problemas. Eu tenho problemas, às vezes, financeiro, emocional, em casa, separação, briga, filhos, ou seja, tudo isso repercute na nossa situação de ansiedade ou de agressividade, ou pelo menos de irritação. Alguns lidam bem com a sua irritação e outros acabam não lidando bem com essa sensação de ansiedade e irritação e acabam realmente xingando. E aí um xingamento no trânsito pode virar violência com arma de fogo, né? E eu acho que todo esse processo aí que a gente já está vendo em algumas situações. Isso era até uma pergunta que eu ia te fazer agora. Acontece de a gente, em algum momento, estar presente, ou enfim, se envolver, mesmo sem querer, como foi citado, de cenas como essa. Às vezes, você também está num dia ruim, como manter a calma nessa situação? Qual é uma dica, na sua opinião, que ajuda para que cenas como essa deixem de acontecer com mais frequência? Eu acho que a gente tem várias coisas que dá para lembrar aí, né? Eu acho que uma delas é sair, e aí não é emocional, mas é planejamento, que faz parte da nossa vida psicológica e emocional, sim, que é planejar sair um pouco mais cedo ajuda, né? Ter essa relação, por exemplo, que eu acho que a gente não falou, mas acho que é importante a gente colocar, que as pessoas não saírem armadas, porque você não sai de facão no carro, eu não tenho facão para sair do carro valente, né? Porque eu sempre digo, homens e mulheres ficam muito mais valentes se tem uma arma na mão, né? Então, não sair armado ou ter arma no seu veículo já ajuda, né? E a outra situação é que
A gente tem que aprender a conviver com o trânsito, né? Ou seja, não adianta eu xingar, não adianta eu erguer meu dedo. E aí uma dica que eu acho importante é não xingue o outro se você não quer ser xingado, né? Se tu tá preparado para receber um xingão, você xinga. Agora, se emocionalmente tu já tá com o teu pavio muito curto, a gente aconselha a não provocar uma briga, porque tu não sabe o quanto o outro está também com o seu pavio curto, né? Ou seja, às vezes você tá com um problema, mas a outra pessoa também está. E aí você xinga no trânsito, buzina, faz gesto feio e coisas assim, e faz com que aquela pessoa que de repente já está descontrolada muito mais do que você, saia do seu veículo e possa partir para a violência física, né? Então a gente sabe que o melhor caminho é esse. Algumas dicas no que diz respeito ao trânsito, que eu acho que são importantes, é a gente aprender, de repente, mudar os caminhos, né? Eu estou vindo por uma via que todo dia tem muito carro e eu demoro muito e eu me atraso. Então, quer dizer, procure uma outra via, às vezes mais paralela, né? Não saia sempre pela mesma principal, né? Encontre um outro caminho que tu consiga chegar, de repente, até mais rápido, porque tu anda uma quadra a mais, porque em Chapecó a gente tem um problema de interior ainda, né? Que as pessoas não querem ir até a rótula, tanto que a gente vê, mesmo em sinaleira, que dois tempos que a gente diz, né? Ela não tem como tu retornar nela mesma, né? E a gente vê pessoas buzinando e atravessando como se fosse uma rótula, né? Sim. Então a gente sabe que a gente tem um problema no trânsito, que é da obediência aos sinais, que isso já ajudaria se todos nós andássemos conforme a regra, como por exemplo, evite escolas. Por quê? Não é porque a escola tem problema, é porque na frente das escolas, infelizmente, os pais não sabem lidar com o trânsito, porque eles querem parar na frente da escola. E aí é muito comum você observar, em frente das escolas, sejam lá públicas ou privadas, você encontrar trânsito parado, porque as pessoas simplesmente estacionam no meio da rua, ligam um pisca-alerta, como se aquilo resolvesse, e vão entregar os seus filhos, e você que está na fila, espere. Quando eu retornar, tu passa, né? Então isso também provoca a irritação de outras pessoas com uma certa razão. Então, se todos nós seguíssemos as regras de trânsito, se todos nós procurássemos sair um pouco mais cedo, iria ajudar eu, de repente, não ter um dia tão tenso. Porque, às vezes, assim, meu dia tá ruim, acontecem coisas, né? E a outra relação, assim, é a gente aprender a lidar com os nossos problemas. Mas aí a gente entra num outro aspecto que é muito pessoal, né? O quanto eu desejo melhorar, lidar com a minha ansiedade, com os meus problemas, e aí vai repercutir em tudo, no trânsito, em casa, na relação com o filho, em todas as coisas, né? Então a gente sabe que tem momentos que nós precisamos só respirar e acalmar, né? Porque não dá para sair do carro, né? A violência física não resolve nenhum problema. Criamos mais um problema, né? Mas, de qualquer modo, a gente, acho que o Maio Amarelo está aí para a gente repensar as regras de trânsito e utilizar elas, né? Porque se todos nós usássemos as regras de trânsito, eu não fecharia uma rua, né? E as pessoas não precisariam me buzinar, as pessoas não precisariam esperar ou me xingar, ou realmente, daqui a pouco você pega alguém que está num dia pior que o meu, e eu tranquei a rua, ele não tem por onde sair, porque realmente às vezes não tem uma fila atrás de mim, eu não posso dar ré, eu estou com pressa, automaticamente eu fico mais ansioso, mais nervoso, e aí às vezes eu posso partir para as vias de fato. Então é importante que todos nós mantenhamos a calma no trânsito e sempre busquem encontrar soluções, né? Ou trocar de rua para esse caminho cotidiano, né, que eu digo, que é trabalho, casa, escola, esses lugares que a gente frequenta no dia a dia, né? Então, que a gente procure vias mais fáceis de circular, que a gente procure seguir a regra de trânsito. Não dá para parar só porque eu tenho um pisca-alerta. Aproveitando o teu espaço aqui, sim, eu acho que vale a pena a gente lembrar, né? Se você parar para observar a partir de hoje como o Uber está funcionando em Chapecó, o Uber, e eu digo Uber, todos os aplicativos, 99, outros que tem aqui, eles param em qualquer lugar, porque tem pisca-alerta, ele acha que pode parar. E ele não para no estacionamento, né? A gente às vezes se depara com situações que tem lugar para estacionar e o aplicativo para no meio da rua, liga o pisca-alerta e tá tudo certo. E obviamente, só falta... Claro que a gente não consegue colocar um guarda de trânsito em cada esquina para dar multa, porque às vezes a gente sabe que quando dói no bolso, eu me preocupo em seguir melhor aquela situação. Mas nem sempre a gente tem um guarda de trânsito ali disponível para destacar uma multa de trânsito, para pelo menos ser educativa, né? Sim. Mas realmente o caminho é todos nós andarmos na regra. De encontro a isso que você está falando, eu sei por mim mesma que dirijo devagar,
Uma por receio, enfim, né? Outra porque eu tô sempre com a bebê junto, então é uma preocupação a mais pra quem é mãe, então eu dirijo devagar. E indo na principal, eu percebi que irritava um pouco as pessoas que estão com pressa e que precisam chegar a tempo ou que gostariam de um trânsito mais rápido. Então, eu tenho procurado seguir caminhos alternativos para sair um pouco desse fluxo e não atrapalhar as pessoas, né? Que eu posso também dirigir com segurança, sabendo que eu também não vou estar irritando outras pessoas, né? Dirigindo devagar, mais devagar. Não contra as regras, né? De mínimo de velocidade da via, mas... ainda dirijo mais devagar do que as pessoas dirigem no comum, né? No cotidiano. As pessoas não gostariam de estar atrás de você. Não gostariam. Mas é mais seguro, às vezes, tu andar devagar do que você estar em alta velocidade, né? Que a gente vê algumas situações, a maioria dos acidentes é em alta velocidade, né? Seja dentro da cidade ou fora dele, né? Uma coisa que a gente precisa ainda evoluir, né? É o respeito à faixa do pedestre, né? Nem todo mundo respeita, tanto que eu acho que Chapecó esse ano já deu uns 4 acidentes. Nem ano passado foram bem mais, eu acho. Não sei dizer exatamente quantos foram, mas que foram atropelados na faixa de pedestre. Quer dizer, é um absurdo. Tu pensar que eu estou na faixa teoricamente seguro, né? Porque eu sou condutor, mas todos nós somos pedestres também, né? Sim. Então, realmente, a gente poder sempre cuidar da faixa pedestre, porque o pedestre na faixa tem razão, com exceção da sinaleira. Na sinaleira só quando fica verdinho pro pedestre, né? Uhum. E nessa tua trajetória, já presenciou casos assim, de brigas ou casos de xingamento? Olha, andando no trânsito de Chapecó ou fora dele, a gente encontra as pessoas xingando, buzinando, erguendo o dedo. Eu já tive situação que me ergueram o dedo algumas vezes, mas físico eu realmente nunca presenciei uma ação física de alguém, né? Já vi vídeos, né, de outras cidades principalmente, né, que teve violência. E a gente sabe que a violência ela é do ser humano, né? Então, às vezes, as pessoas não sabem como lidar com as suas angústias, com os seus problemas, e realmente acabam indo para vias de fato, né? Então, é importante a gente aprender a se manter no controle, né? Da minha raiva, porque raiva todos nós sentimos. Uhum. É como eu lido com a minha raiva que é o problema, né? Porque às vezes eu não lido bem com a minha raiva e eu acabo externalizando, que é quando eu gero violência, né? Então, realmente, assim, eu acho que é importante a gente, às vezes, evitar o xingamento com agressivo, né? Eu acho que a buzina, ela é quando você está atrapalhando o trânsito, a buzina é uma previsão, inclusive, né, de que tu possa utilizar ela, né, mas não para xingamento só, né? Então a gente vê que às vezes as pessoas utilizam excessivamente da buzina para xingar e às vezes não resolve, né? Sim. Eu já passei por situação, por exemplo, que eu estava aqui no centro, qual que é aquela rua, não vou lembrar o nome dela, para baixo da CIS Brasil ali, com a Getúlio Vargas. E aí nós estávamos várias pessoas paradas, tem uma sinaleira ali do lado de baixo, nós estávamos parados e abriu a sinaleira e a gente via que a pessoa não saía, e todo mundo atrás parado. Uhum. Aí fechou a sinaleira, a gente não saiu, e quando a gente se deu conta, tinha uma pessoa que saiu da farmácia, que tem uma farmácia ali, e entrou no carro, que ela tinha deixado o carro ligado na sinaleira e foi comprar uma medicação. Nossa. E voltou, e nós ficamos, tipo assim, tu fica um pouco indignado com a situação, porque abriu e fechou, não sei se mais alguém, de repente, já tinha passado por mais tempo, eu sei que deu o suficiente, pelo menos depois que eu cheguei atrás da fila, né, de abrir e fechar, e aí aquela pessoa sai da farmácia como se nada fosse, entrou no seu carro, ficou verde, ela saiu. Então, assim, é a falta de noção do trânsito, né? Uhum. E infelizmente o ser humano vive muito em função do medo, né? Às vezes a gente acaba cuidando quando tem medo de ganhar uma multa. E agora, para piorar, eu acho que piora o trânsito quando a gente aumenta os pontos, né? Porque antes, com 20 pontos, você poderia perder a carteira. Várias pessoas, inclusive, eu faço avaliação para carteira de motorista, várias pessoas tiveram que fazer reciclagem para poder retornar a ter carteira, né? Porém, agora passou para 40 pontos desde o ano passado. 40 pontos é difícil de chegar, a gente tem que caprichar no número de multas, né, porque é por multas, né, que variam de 1 a 5 pontos, né, e aí nós vamos ter o mais grave a 5 pontos, então tu pensa que tu teria que ter pelo menos, quantas multas aí? 8 multas de 5 pontos, né, para conseguir chegar nos 40 para ter chance de perder a CNH. Então, medo de perder a CNH, mas ninguém tem em função da multa.
Porém, o que acontece? Aí só sobra o financeiro, né? Uhum. A multa em si, que às vezes dói um pouquinho no bolso. Então, infelizmente, o ser humano ele é muito levado. Aquilo que não me faz perder, eu posso atrapalhar os outros, né? Sim. E o trânsito é um desses espaços, né? Infelizmente. E Chapecó ainda não tem via rápida, né? E aí nós perdemos para Joaçaba, né? Por incrível que pareça, né? Joaçaba tem, se não me engano, São Miguel do Oeste tem algumas ruas de mão única, que é uma via mais rápida, né? Uhum. Que se ela só vai, ela não tem tantas paradas como a gente tem aqui, porque a gente tem ou rótulo ou um semáforo em quase todas as esquinas do centro, né? Então a gente sabe que vai demorar um pouco mais. Então se a gente tivesse vias rápidas, inclusive eu acho que tem um projeto agora que foi apresentado semana passada, Sim, tá tramitando. né? É para ter vias rápidas. Eu sei que tem um povo que falando contra. Eu sou totalmente a favor de vias rápidas. Porque nós precisamos ter uma via moderna, né? Cidades modernas. Blumenau. Se você for andar em Blumenau, você vai encontrar, não todas, mas tem várias avenidas rápidas. Então, você sabe que se tu andar ali, tu vai conseguir andar numa velocidade maior e ela não tem tantas paradas, né? Então, de um certo modo, é isso que a gente precisa. A gente precisa modernizar a cidade e ter realmente uma cidade que ande conforme o número de veículos. Porque nós somos uma das cidades de Santa Catarina com o maior número de veículos per capita. Eu não sei te dizer exatamente quantos mil veículos nós temos agora, porque eu não olhei recente, mas até onde eu me lembro, né, nós somos, dividindo o número de habitantes por veículos, nós somos o maior número de veículos por pessoa. Então isso quer dizer que nós precisamos de via rápida, né? Exatamente. E tem o pessoal que vem da região, né? Para consulta, para o hospital, enfim, todos os dias. E também que vem para o comércio. A gente tem muito esses atacados, né? Então, tem pessoas que vêm comprar para vender lá, revender, e tem pessoas que já aprenderam a vir comprar para fazer o seu rancho mensal, né? Então isso faz com que tenha um fluxo muito grande de pessoas da nossa região, tanto do Rio Grande do Sul, né? Cidades como Nonoai, Alpestre, né, São Valentim, essa região aqui perto, e ainda tem Ceará, tem o pessoal dessa região de Xaxim, da região de Guatambu, Nova Itaberaba, Planalto Alegre, ou seja, nós somos um polo de pessoas que vêm, tanto para o número para a questão médica, mas com outras coisas, de compra de mercadoria, seja ela roupa, ou seja mercado, ou seja uma série de coisas. Nós temos uma população na nossa região em torno de 1 milhão de pessoas, na grande região, né? Então, e nós somos o polo, né? A Chapecó é o polo de toda essa grande região, né? Tanto que nós somos o polo, inclusive, médico, né? Acho que tem, eu não sei dizer exatamente agora, mas a gente é mais de 100 municípios que a referência em saúde é aqui. Então, é um número bem grande de pessoas que circulam todos os dias. Ambulância terapia é o mais comum, né? Porque se a gente andar na cidade, a gente vê muita ambulância, né? Sim. Circulando, né? Então a gente vê que tudo isso gera maior movimento na rua, na via, demora mais no trânsito e automaticamente vai fazer com que a gente tenha mais acidente, né? A gente tem todos os dias acidentes, né? É uma certeza que a gente tem. A gente conversa muito com os bombeiros, né? Eles sempre dizem, a gente tem certeza que vai ter acidente hoje. Não sabe quantos, mas tem certeza, né? Além de tudo, os motoqueiros, a gente tem justamente com essa questão das teleentregas, né, hoje, né, andar no trânsito tem que andar olhando para os seus retrovisores, porque quando você vê tem alguém na sua direita que não poderia estar atravessando pela sua direita, e tu vê aqueles motoqueiros passando no meio, né? Sim. Em todos os lugares. Incluindo casos de acidentes próximo ao centro da cidade com morte. Então deveria ser uma área com tráfego com grande mais velocidade, lento, né? Devia ser mais lento. Menor velocidade. Então, assim, tem mudado bastante e preocupado, né? Que a gente tem que pensar, quando pensa em violência no trânsito, a gente tem que pensar a violência que as pessoas causam entre as pessoas, que é o tema, mas a gente tem que pensar que a violência no trânsito é não parar na faixa de pedestre, estar em velocidade acima do permitido. A gente vê tanto que a gente já teve alguns acidentes com morte em Chapecó de pedestres, que foi comprovado que a pessoa estava a mais de 80 por hora no centro. Então, se tu tá a 80 km horários no centro, é óbvio que você tem risco de matar alguém, porque tem crianças circulando, tem idosos circulando que são mais lentos, né? Então, infelizmente, a gente sabe que a maioria dos acidentes, ele não é por pane mecânica, ele é por erro humano. O motorista que erra. Né? E aí automaticamente a gente sabe que aumenta os números de acidentes e de pessoas que acabam precisando do INSS,
Então, quando a gente pensa tudo isso, a gente tem que poder pensar que tudo isso é despesa para o serviço público, né? Para o setor público, seja ele municipal, estadual ou federal. Porque é mais cirurgias ortopédicas, é mais pessoas que se afastam do trabalho e que dependem do INSS, a própria questão da morte. Então, assim, tudo isso gera um transtorno gigante se tu for pensar em números. Eu não sei te dizer exatamente agora, mas eu me lembro que uns 5 ou 6 anos atrás, quando a gente pensava em doença, número de mortes ano, né? Motivo de morte. A doença que mais matava, há 10 anos atrás, era o trânsito. Depois, eu acho que foi cardíaco, mudou. Eu acho que agora, se não estiver enganado, é segundo ou terceiro. Mas como é que o trânsito é uma doença que mata se o trânsito não é doença, né? Exato. Mas quando tu olha os motivos de morte, né, das pessoas, nós vamos ver que o trânsito é uma doença, teoricamente, que mata, acho que está em terceiro lugar, se não estiver enganado, em número de mortes. Então, não é uma coisa plausível, né? Então, assim, a gente vê que, infelizmente, as pessoas não sabem usar o veículo a seu favor, né? Essa conscientização é necessária. É um efeito dominó, então depende das atitudes de cada um, né? Para fazer um trânsito. Então, o que você tem a dizer, assim, como forma de conscientização para a gente encerrar o nosso programa de hoje? Eu acho que é importante que todos nós tenhamos consciência de usar o trânsito de uma forma que ele não seja agressivo, tanto na velocidade quanto no respeito a pedestres, motoristas, outros motoristas automaticamente, e aí a gente consegue fazer um trânsito mais humano e com menos riscos de violência física provocada por pessoas ou mesmo acidente de trânsito que pode provocar o adoecimento ou mesmo a morte de uma outra pessoa. Quero te agradecer pela tua participação, pela tua disponibilidade. Muito obrigada. Ok, fico à disposição. Nosso Talking de hoje chegou ao final. Voltamos na próxima edição com um assunto sobre acidentes e traumas. Obrigada pela atenção e até mais.